Olá, eu sou a Yasmin, a fundadora da Flor de Mim, e esse é o nosso podcast. E eu sou a Sucena, eu trabalho na Flor de Mim também. E hoje o nosso podcast vai ser sobre sucesso. Mais especificamente sobre medidores de sucesso. A gente quer falar um pouco sobre como existem um milhão de definições de sucesso que são pré-estipuladas e que as pessoas e o mundo meio que querem fazer a gente aceitar, e a gente compra na maior parte das vezes, que essa é a definição de sucesso certa, que isso é o único jeito de ter sucesso. E como no meio disso a gente se perde muito e acaba se afastando de coisas que fazem sentido pra gente, pra ir no que é mais comum. E esse assunto toca muito no assunto do outro podcast, do outro episódio, que é sobre autoconhecimento. Porque, como você acabou de falar, pra você descobrir o que realmente faz sentido pra você, como você realmente vai se sentir bem-sucedido, você tem que se analisar, você tem que se conhecer e realmente pensar sobre isso de uma forma mais consciente. Eu acho que não tem absolutamente nada que a gente vai falar aqui que não perpassa, chique a palavra, gastando vocabulário. O autoconhecimento, porque se a gente tá falando de uma coisa que é pra ter significado, se a gente tá falando de uma coisa que é pra ser individual, é óbvio que a gente precisa que cada um de vocês se conheça o máximo possível pra que as coisas façam sentido. Quanto menos você se conhece, mais fácil fica cair em soluções programadas e em coisas que são padrão e achar menos a sua própria resposta. E eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente como pessoa física, e que também a Flor de Mim tem muito de... A gente não te dá uma receita pronta e fala, é isso aqui, sua rotina tem que ser isso. A gente te dá ferramentas pra você se analisar e ver onde elas se encaixam. E se elas se encaixam no total, porque às vezes também não encaixa totalmente pra você, sabe? E eu acho que esse é um ponto muito legal da gente pensar, e que eu inclusive acho que é um ótimo ponto de partida pro nosso assunto. Pensar que soluções padrão. Uma solução padrão, ela nunca vai ser tão boa quanto uma coisa personalizada pra você. E uma solução padrão também sempre vai ter um probleminha. Sempre vai ter uma parte daquilo que não faz tanto sentido pra você, ou uma parte que não se encaixa tanto. Então, eu acho que isso é muito verdade quando a gente fala de sucesso também. E, Sucena, você tem aí uma definição de sucesso pra trazer pra gente? Então, eu procurei a definição de sucesso no Google. E sucesso, ele tem algumas definições diferentes. Vou abrir aqui pra mostrar pra todo mundo. Que aí aqui eu encontrei aquilo que sucede, o que faz sentido, qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento, ou resultado feliz, êxito. Então, assim, eu achei até uma definição muito aberta, né? Realmente sucesso como uma coisa que te traz felicidade. E que não é a definição que a gente encontra na vida real, na verdade. Quando você fala assim, quando um parente te analisa, te vê se você tá fazendo sucesso, entre aspas, sabe? Você tá tendo sucesso numa coisa. Geralmente não é você tá feliz, um acontecimento feliz. É, você tem dinheiro, você tá com um carro bom, você tá... Sabe? Aquela coisa bem sonho americano, assim. Mas é legal pensar que a definição original, ela volta num ponto que faz sentido. Ela volta num ponto que é individual. Porque a verdade é que falar que ter sucesso é ser feliz é uma coisa, eu acho, justíssima. E no meio disso, mesmo a definição original, se não é essa, todo esse processo se perdeu muito por aí, né? Eu achei fiquei feliz. Foi uma das vezes que eu procurei uma coisa no dicionário e falei, sim, concordo plenamente. E achei legal demais. E eu acho... Hoje você fez uma live, né, com o pessoal da segunda turma do curso, e você tava conversando algumas coisas e eu tava já pensando sobre o assunto do podcast e tudo mais. E aí eu fiquei pensando como o sucesso é a raiz pra você definir várias coisas. Que foi o caso que você falou de, por exemplo, te ajudar a definir metas. Que às vezes a gente fica muito perdido, a gente fala assim, não tem meta nenhuma, mas é porque você ainda não viu o que é o sucesso pra você, o que você tá buscando de verdade. E quando você começa a fazer esse processo, você consegue definir uma meta mais clara, que tem mais a ver com você, que você se sente mais motivada de ir atrás, e com isso você vai se sentindo mais capaz, que é a ideia da Flor de Mim inteira, é você se sentir mais capaz. Uma coisa que eu acho que é um problema muito grande sobre os medidores de sucesso tradicionais, que são esses que você falou, né? Ter um super carro, fazer 6 em 7, ganhar muito dinheiro, comprar casa com 18 anos. Esse tipo de coisa. É que esses são sucessos que eles são difíceis, entre aspas, de serem alcançados. Difíceis também, não só entre aspas, né? Mas de serem alcançados porque eles estão no macro, né? Então você alcança, você vai lá e compra o carro.
carro. E aí você precisa de muitos dias e alguns anos pra construir até chegar e comprar o carro. Ou você precisa de muito tempo pra ir lá e conseguir finalmente comprar a casa, ou conseguir aquele cargo super alto na empresa que você trabalha. E isso faz com que seja desmotivador no dia a dia. Porque no dia a dia não tem nada que, tradicionalmente, te fale que você foi bem sucedida. A ideia é que você se sinta motivado o suficiente com uma coisa que vai construir ao longo de muitos anos. E aí é uma coisa muito louca, até interessante tá eu e você aqui falando sobre isso, né? Porque eu sou a pessoa que não sou motivada por um sucesso que tá a anos de distância de mim. Não sou motivada. Pra mim, a coisa precisa estar acontecendo no dia a dia. Eu preciso sentir validação no dia a dia. Eu preciso sentir motivação no dia a dia. E pra mim, o dia precisa fazer sentido. Não basta só no final fazer sentido. E aí, eu não sei se eu tô muito errada, mas eu já acho que você tem super essa facilidade de ver a coisa lá no futuro e ter a clareza de que você tá construindo essa coisa. Eu acho que isso sempre foi muito claro pra mim, assim, é só o jeito que eu aprendi mesmo a olhar pras coisas, como desde sempre, nunca tive um outro momento em que todas as etapas da minha vida eu tinha muita clareza sobre o que eu queria alcançar ali. Mas eu também acho que, e assim, pra mim não é difícil nada pensar, nossa, daqui a 50 anos eu vou estar fazendo tal coisa, e já me sentir satisfeita com essa ideia de que daqui a alguns anos eu vou conseguir alcançar isso que eu tô fazendo agora. Eu consigo ter essa visão mais ampla, assim. Mas eu também percebo, te analisando, né, na nossa convivência, que eu percebi que eu precisava também de motivação no dia, entendeu? Que apesar de eu ter essa visão mais ampla, eu não podia passar o dia só pensando assim, dei um passinho a mais pra esse sucesso que eu idealizei. Eu tinha que trazer coisas, mini sucessos, sabe? Ou é o que eu te contei esses dias mesmo, de comemorar pequenas vitórias no dia a dia, mas comemorar mesmo, falar que bateu uma palma, falar consegui isso aqui, porque pra mim é tão longe e eu consigo ver tão claro que eu não sinto que eu tô andando às vezes, sabe? Eu sinto que na hora que chega eu falo, legal, cheguei aqui e não sofri, entre aspas, não sofri de ficar pensando muito sobre isso, mas que eu também perco esses momentos que são pequenos progressos que eu não comemorava porque eu já tava com o olho muito lá na frente, sabe? Ficou um pouco confuso. Não, eu entendi. Meio que, de qualquer maneira, mesmo você sendo motivada a fazer o que tava a longo prazo, você perdia pequenas coisas no dia a dia. Sim, então é uma coisa que te ver fazendo, você precisar dessa motivação no dia a dia, me fez perceber que ela não era ruim, não era uma coisa contra a outra, que eu podia juntar e me sentir ainda melhor. Sim, é isso. E eu acho que é legal pensar exatamente isso que você falou, nesse combo de coisas. Pensar que você pode ter uma coisa, você pode, nunca queira comprar um carro, nunca queira comprar uma casa, nunca queira nada que está longe de você. Não, queira, por favor, tenha suas vontades, seus desejos. Sonha, põe essa tala de sonho lá no tampo. Mas pensar que isso precisa ser combinado com outras coisas que estão no micro. Que é ali a minha felicidade quando eu adubo minhas plantinhas e no dia seguinte elas dão uma folha. Começa a surgir uma folha, sabe? Falar, eu fiz uma coisa certa, eu consegui ver o que ela tava precisando e consegui nutrir e agora eu tô vendo ela aqui. É a felicidade de conseguir deitar pra dormir, terminar um dia num horário ok, não ter que me esforçar e trabalhar muito mais. Falar, não, eu fiz um planejamento, ele deu certo, eu tô indo dormir tranquila. Então, eu acho que essas pequenas coisas, elas precisam ser claras, assim, né? É isso, eu acho que se você só tiver felicidades pequenas, você também perde a motivação, né? A longo prazo, você fica meio que presa em viver só o dia, e aí eventualmente, bom, não sei, né? Mas eu acho que eventualmente você vai se sentir uma cobrança de, eu nunca construí nada a longo prazo, mesmo que se você não tivesse a clareza, né? Isso, exatamente. Não que você... Às vezes você vai construir muitas coisas mesmo assim, focando no dia a dia. Mas a sensação de você estar perseguindo uma coisa, de você estar indo atrás de uma coisa que tem um prazo mais longo, que é um pouco mais desafiadora, faz com que seja muito legal alcançar essa meta e ter esse sucesso, então. Mas também, se a gente só coloca esse sucesso lá naquele dia especial, onde vai acontecer aquela coisa especial, a gente também se frustra no dia a dia, perdendo um monte de coisinhas que estão acontecendo que não fazem sentido. Então, eu acho que realmente o caminho do meio, eu já dizia minha psicóloga, o caminho do meio é a melhor alternativa aí. E eu acho que é legal a gente pensar em todos esses tipos de sucesso e como eles são
personalizáveis no sentido de que, às vezes uma coisa pra mim, que é uma meta pequenininha, que é uma meta que eu faço no meu dia, que é ver uma folhinha crescendo, pra outra pessoa pode ser a meta. Então, assim, eu tô aqui no próprio Jardim Botânico de Belo Horizonte, como diz a Sucena, me deliciando com ver uma folhinha crescendo, outra folhinha crescendo na outra, e ver tudo isso acontecendo. Mas eu sei que tem gente que não consegue manter uma planta viva. E aí, talvez a folhinha seja a meta a mais longo prazo, a meta que ela vai ter que trabalhar mais, não seja tão uma coisa no micro. Então, é muito personalizável mesmo o medidor de sucesso, né? O que é sucesso pra cada um. E se a gente não olha pra isso com esse tom, a gente cai em ciladas de pegar definições de outras pessoas. Então é isso. Se eu falo assim, minha definição de sucesso é ver uma folhinha nascendo, e você não consegue manter uma planta viva, a minha definição de sucesso diária não é a sua. E não pode ser a sua. E não faz sentido pra você. Às vezes você não quer nem ter planta. E aí você fala, não, diz a Yasmin que é muito bom ter uma plantinha e vai ver uma folha crescer. Um sentimento alto. Exatamente. E aí beleza, é uma meta diferente de falar, quero comprar um carro. Mas ainda é uma meta que não é sua. E que, de alguma forma, você pegou uma resposta padrãozona, que não é padrão, né? Uma resposta que é personalizada pra mim, e transformou ela na sua resposta padrão. E isso eu acho que isso é muito fácil de acontecer na rede social. Porque você tá vendo todo mundo fazer coisa o tempo inteiro. Então você vê um amigo, você vê uma influenciadora, você vê uma pessoa, e aí você vê empresa, você vê tudo. E você vê uma pessoa, tem uma menina em específico, vou falar aqui, uma menina que eu sigo e eu gosto muito dela, mas por muito tempo eu ficava pensando assim, eu quero a vida dela, e eu não quero mais, sabe? E a vida dela é assim, ela acorda, aí ela vai pro yoga e depois ela vai pro Muay Thai, ela faz exercício físico o dia inteiro. Eu ficava olhando e falava, não tem 24 horas no dia dessa menina. Eu acompanhava pra ver, dar o tempo, falar quantas vezes ela fez coisa, ela caminhou, ela nadou, ela ficou na piscina, ela trabalhou. E eu ficava assim, quero isso. E aí depois eu pensei bem e falei assim, sabe que não? Mó trampo. Tem tanta coisa pra fazer. Será que eu quero ficar mesmo indo pra academia, depois pro Muay Thai, depois pro sei lá o quê? Acho que não. Mas por muito tempo, ver o dia dela foi colocando uma coisinha na minha cabeça que eu ficava pensando assim, pra eu ser tranquila e com essa paz que ela tem, eu preciso estar fazendo a mesma coisa, sabe? Então só hoje que eu olho e falo assim, que legal a vida dela, vou seguir aqui com a minha, e não, que legal a vida dela, quero ter amanhã. É isso, é pensar que os medidores de sucesso são diferentes e os formatos de alcançar também são diferentes. Então, se a gente tá pensando... É isso, né? Meu Deus, tão óbvio. Se a gente tá pensando que sucesso, então, é ser feliz no fim do dia... O dicionário falou. Mesmo, às vezes, o que vai deixar você feliz e o que vai me deixar feliz é a mesma coisa. Falar, a gente quer... Olha a gente voltando no outro episódio, 100%. Mas, eu quero... O que me deixa feliz é liberar endorfina, mexer meu corpo. Mas aí, daí, esse formato pra você tem 1 hora de yoga. E o meu formato tem 5 minutos de alongamento. E aí, a gente pega tudo e fala... Tudo tem que ser igual. A partir de agora, tudo tem que ser igual. E eu acho essa coisa do sucesso, eu já tava até pensando sobre isso. Que eu, por muito tempo, eu tive dificuldade de definir que era sucesso, tanto nessa transição flor de mim, faculdade, passar de um momento da faculdade para outro. Eu entrei na faculdade querendo ser pesquisadora, e aí eu fui para a área de pesquisa e pensei, será? Então, todas essas mudanças que eu passei me deixaram um pouco desfocadas. Eu lembro um dia, há mais tempo, que eu fui participar de um workshop seu, tava lá mesmo, falei, vou sentar aqui. E aí, na hora que chegou a hora de definir meta, eu não tinha nenhuma meta. E eu fiquei assim, o que aconteceu? Não conseguia, não vinha nada na minha cabeça. E aí, na hora eu pensei, não, vou pensar depois, eu agora estou travado. Mas, no fundo, eu não tava conseguindo mesmo, apesar de ver coisas a longo prazo. Eu não tava pensando, assim, uma coisa que me motivasse, entendeu? E aí eu até levei isso pra psicóloga e falei, olha só que engraçado que aconteceu. E aí, hoje eu pensei, ontem eu parei de novo e fui pensar sobre coisas desse plano que você ensina, de 5 anos, de 1 ano, e tudo mais, que a gente faz uma empresa, né? Enfim, fui pensar sobre isso e aí ao invés de pensar em uma coisa muito grande, eu pensei assim, como eu queria que fosse meu dia a dia daqui a 5 anos. E aí, quando eu pensei sobre o meu dia a dia, eu pensei assim, se eu quero no meu dia a dia levar 2 cachorros pra passear,
eu tenho que ter 2 cachorros. Então, assim, eu tenho que ter um lugar pra ter 2 cachorros. E as coisas foram... Eu pegar o que seria um dia ideal, o que seria um dia que eu me sentiria bem-sucedida daqui a um tempo, me fez pensar sobre o que eu preciso fazer pra chegar lá, entendeu? E eu achei isso muito legal, eu queria só trazer aqui. Esse é o ponto que às vezes eu falo e é difícil para as pessoas imaginarem, porque elas, quando eu falo assim, se imagina daqui a 5 anos. Eu acho, agora você falando pra mim, ficou muito claro, que elas pensam assim, imagina os títulos que você quer ter em 5 anos. Imagina as coisas que você quer comprar e que são grandes em 5 anos. E não, de fato, imagina seu dia em 5 anos. Às vezes você vai imaginar seu dia e você vai falar assim, eu acordo e tomo um bowl de não sei o que, porque eu não como mais nada de origem animal. Pronto, entendeu? Você tem uma meta, acabou, isso é uma meta. Falar, eu acordo e olho pela janela e aí é mó bonito a minha vista, sabe? Eu tô numa cidade, mas eu tenho uma... Pronto, você já sabe mais uma coisa sobre a sua vida. Você já sabe que ali talvez você queira, então, morar num apartamento, que esse apartamento talvez ele tenha que ser num andar alto pra você ter vista. Talvez você queira uma árvore de laranja, uma laranjeira no seu negócio, então não tem que ser um apartamento no chão. Exatamente, às vezes você vai se imaginar com uma casa cheia de filho, e aí você tenha isso também como uma meta. Então, eu acho que a realização e o sucesso, ele tá no dia a dia. Mesmo quando a gente pensa em grandes coisas, mesmo que você se imagine no seu dia a dia entrando num Lamborghini pra ir pro seu trabalho, só faz sentido se for isso. O título, assim, de eu quero ser diretora de uma empresa, isso é menos importante do que pensar em como é o dia a dia de uma diretora de uma empresa. E aí pensar, se eu quero ter esse dia a dia, se eu quero chegar lá e fazer fotografia e fazer fotos de vários produtos que vão ser lançados e não sei o quê. Beleza, então talvez você queira ser, sei lá, a diretora de arte da empresa. E aí, uma coisa funciona na outra. Eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, tipo, pensar em qual é o dia e aí qual é a meta pra ter aquele dia. E não qual é a meta e aí como vai ficar o dia. E é uma coisa muito louca, porque eu também não tinha percebido o que tinha acontecido, sabe? Agora que você falou que eu fiquei pensando assim, que realmente a gente, e além de outros problemas com isso, né? Que quando você definia a meta, pelo menos pra mim, eu sentia quase como se eu estivesse falando assim, é isso aqui, ó, se não for isso aqui daqui a 5 anos, se eu mudar de ideia, escrevi no papel, se eu mudar de ideia, não pode mais, entendeu? Mas que como eu achava que tinham que ser coisas gigantes, falar, quero estar em tal ponto, quero ter tantos reais na minha conta do banco naquele dia. E que não é, que era uma coisa assim, como que vai ser o presente no futuro? Mas é isso, como que vai ser meu dia a dia. E agora isso ficou muito mais claro pra mim. E eu li num dos livros que eu li desse ano, aquele da felicidade, que eu já falei, que é um livro que fala sobre técnicas pra você ficar mais feliz. É um livro de uma psicóloga, é bem legal o livro. Chama The How of Happiness. The How of Happiness. É bem massa, tem pra Kindle, infelizmente ele só tem em inglês, mas se você tiver acesso, conseguir traduzir ou conseguir ler, é um livro que eu super indico. E uma das coisas que ela fala que cientificamente pode te levar a ser mais feliz é você ter uma meta. E de novo, quando eu li aquilo eu falei assim, esse claramente não é pra mim, pois não tenho. E agora eu consigo me identificar muito com isso, de falar, realmente, você viver o seu dia a dia pensando naquela meta e trazendo coisas daquela meta pro seu dia a dia é muito importante. Porque realmente a felicidade no total se faz de pequenos momentos de felicidade, de pequenas coisinhas que acontecem. Então, pra mim, agora que eu estou super na vibe do yoga, amando, quando eu penso assim, nossa, daqui a vários anos eu quero já estar muito boa nisso, eu quero me sentir, conseguir realmente meditar nas coisas, etc. Hoje, quando eu só levanto pra fazer, eu falo assim, uai, parabéns, tá de parabéns, você levantou e fez uma coisa pra você mesmo. Você, já tô fazendo, né? Então, ótimo, essa pequena coisa que eu fiz hoje, já marquei ali, já fiquei feliz porque eu fiz hoje, mas também porque eu tô contribuindo pra uma meta pra frente, sabe? É isso, é entender. Isso é uma coisa legal de pensar, que, tipo, dentro de um sucesso grande, tem vários mini sucessos. Então, por exemplo, se você quer virar a maior desenhista de lettering do mundo, isso não vai acontecer no primeiro dia. No primeiro dia você vai ser ruim. No primeiro dia você vai ser ruim. E aí eu acho
que a gente precisa adaptar, pensar, beleza, a minha meta é virar a melhor desenhista de lettering do mundo. Mas qual é a meta pra pessoa que eu sou hoje? Tipo, a meta pra pessoa que você é hoje, se você tá começando, não pode ser a final. Tem que ser, a meta tem que ser praticar. Então hoje eu vou ficar feliz porque eu consegui parar um tempo do meu dia. Isso não é meu trabalho, isso não é o que eu faço. E eu preciso me planejar de alguma forma pra conseguir fazer isso. Então eu consegui parar e desenhar durante 15 minutos. Essa tem que ser a meta e o medidor de sucesso, sabe? Conseguir fazer isso hoje, massa. Eu tô super no caminho. Tô muito longe de virar a maior desenhista do mundo. O plano é aquele. Mas você não vai deixar aquilo... Porque você não vai chegar lá hoje. Porque se uma meta fosse pra alcançar amanhã, ela não seria uma meta. Seria uma tarefa. Então você não vai alcançar ela amanhã. Você não pode ficar frustrada pelo resto da vida porque você não chegou lá ainda. É isso, é como se fosse assim, se você tivesse pegando 1 quilômetro, uma régua de 1 quilômetro, pra medir o crescimento de uma planta. E aí você fala, tipo assim, a régua de 1 quilômetro é a sua meta. E aí no dia a planta nasceu e saiu o brotinho pra fora da terra. Aí você vai pegar a régua de 1 quilômetro, coloca do lado dela e fala assim, não deu ainda. Infelizmente é isso, né, planta? Você fracassou. Exatamente, é muito injusto com o seu progresso. Você sempre usar a meta final, o resultado final de daqui a anos pra comparar ou pra, tipo, medir realmente se foi ou não bem sucedido. Então eu acho que é isso, a gente precisa pegar as metas de sucesso, as definições de sucesso, o que a gente quer e pensar em qual é a versão daquilo no micro. Que é isso, eu quero ser muito boa, quero conseguir meditar com tranquilidade durante as coisas. Hoje não é isso que eu consigo fazer, mas hoje levantar e fazer é um desafio. E eu venci esse desafio. E aí você já... É isso, e você vai incluindo isso, você vai desmembrando as coisas, né? Você pega o que você quer como um sucesso mesmo e vai trazendo isso pra vida real e falando o que eu quero hoje que contribui pra aquilo e reconhecer que contribui, não só falar assim... Realmente, não, tô andando. Legal. Porque isso, na verdade, você não tá. É a coisa de marcar o check no planner. Seu cérebro não tá acompanhando só porque você pensou. Porque quando você ficar triste, quando bater, ele não vai lembrar daquilo. Falar assim, não, mas há 2 minutos atrás a gente tava comemorando. Mas se você pegar seu planner e olhar e falar assim, olha, aquele negócio que eu tracei que vai pra hoje, que era o meu sucesso hoje, eu alcancei. Isso consegue te tirar mais um ponto que você tá muito negativa sobre as coisas do que você lembrar que você pensou uma hora que você tava feliz com aquilo, sabe? Não adianta. Você nunca vai lembrar num momento triste do que te... Nossa, muito improvável. Você buscar na sua memória e falar, nossa, não, é verdade, sou super capaz. Não, tem que estar num outro nível aí. Exatamente. Mesmo que eu me sinta o cocô do cavalo do bandido, eu lembrei aqui que semana passada eu tava me sentindo muito capaz, então vambora. Não é assim. E a gente precisa dessas coisas registrado realmente pra isso. E esse é um ponto muito importante também. Pensar que quando a gente só tem esse sucesso a longo prazo, ou quando a gente só tem esses sucessos que não são nossos, alguém inventou que é o sucesso que a gente tem que ter, isso influencia diretamente na qualidade da sua vida. Porque você não se sentir motivado num dia significa que você vai viver provavelmente muitos dias cinza. Muitos dias que não tem... Tá tudo normal mesmo, não tem... É normal. Normal não é bom. Normal nunca é bom. Normal é ruim, só que disfarçado. Então, se você tem uma meta que tá muito longe, você vai desestimular. Você vai viver os dias cinzas normais falando, tá bom, mas é isso. Tá bom, amanhã eu tento de novo. E aí, se você tem pequenas coisas, isso pode te dar motivação. E se você tem essa clareza de que você tá construindo uma coisa, isso também pode te dar motivação. Uma coisa que faz sentido pra você. E aí é muito importante, inclusive, aí voltando no tema planejamento, é aí que entra o plano de ação, por exemplo. Porque quando você alcança uma meta, mas você passa o tempo todo andando em círculos pra alcançar aquela meta, aí faz uma tarefa ali, uma tarefa lá, uma outra lá, uma outra ali, literalmente andando em círculos, você tropeça na meta. Você alcança quase no susto, fala... Peguei aqui o papel do virada do ano e parece que eu alcancei essa meta. Que doideira! Então você nem consegue sentir que você alcançou de verdade. Você não consegue sentir a satisfação de ter alcançado a meta. Porque como você não percebeu o caminho que você fez, você não se sente responsável. Você fala, essa foi uma coisa que eu tracei e por acaso aconteceu. Não é por acaso, foi você que fez. Mas você não vai sentir que
é você quem fez, que você construiu aquilo, se não tiver claro na sua cabeça a linha que você percorreu. Você precisa olhar pra trás, ver o caminho e falar, eu vim por ali, ó. Dá pra ver isso. E aí você vai se sentir satisfeita de fazer isso. É a sensação de falar assim, de saber quando você tá prestes a alcançar a meta. Essa é a melhor sensação. Aquela coisa que você fica até assim, falando, gente, é amanhã. É isso. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que o planejamento em si, do jeito que eu vejo ele hoje, do jeito que a Flor de Mim me ensinou a ver, ele é muito emocional no sentido de que você investiga muito dentro de você vê mesmo se as coisas fazem sentido, se não fazem. Mas ele é muito prático, ele não vai guardando aí na sua cabeça, é você definir o que é sucesso pra você, agora vamos construir esse caminho pra realmente você chegar lá, vamos trazer isso pra um ano, pra um mês, pra um dia, quase pra uma hora, assim, sabe? Porque, de novo, é isso, que se você vai lá e traça qual é seu sucesso no micro. Então, vamos lá, vamos falar do sucesso da folhinha que nasceu. Se eu traço que o sucesso pra mim é a folhinha que nasceu, e só deixo isso na minha cabeça, e não falo isso, não coloco isso pra mim em lugar nenhum, o que acontece? Quando eu estiver triste e ver uma folhinha, ela não vai significar nada. Inclusive, tô passando isso com minhas plantas agora. Ela não vai significar nada, ela vai ser tipo só uma folha, então tá. Aí nasceu, não tô nem fazendo nada e nasceu lá. Nem sei como. Então, acho assim que é importante você criar esses micro sucessos, criar esses pequenos passos da sua grande meta, como se cada pequeno passo fosse a grande meta sendo alcançada. Mas, além disso, criar isso de um modo que seja rastreável, que você possa acompanhar o desempenho, que você possa olhar para aquilo e falar, olha, isso eu fiz, olha, isso eu não fiz, nossa, o que isso quer dizer pra mim? E ter essa afirmação sem depender de como é que você tá se sentindo. Porque senão, quando você mais precisar, você não vai ter. Eu acho que isso é muito importante, porque a cabeça da gente, todo mundo que já teve ansiedade, já teve alguma coisa assim, você percebe que a sua cabeça, quando ela não quiser jogar com você, ela joga contra massa. Ela consegue falar assim. Ela consegue falar assim, você não faz nada. Olha aí, você não alcançou nada. Olha, não, isso aqui foi sorte. Você, síndrome do impostor toda, vem. E você não consegue lutar tanto contra ela quando você tá nesse estado. Talvez daqui a alguns dias, quando você estiver melhor, você fala, gente, completamente descontrolado eu estava. Mas no momento você não consegue sair disso só lembrando, que é o que acabamos de falar. Mas se você tem escrito, se você tem documentado, você consegue falar assim, isso é uma mentira que a minha cabeça tá me contando agora. E eu sei que é uma mentira, eu não vou me deixar levar por isso, sabe? Eu acho assim, vou passar um dever de casa aqui. Pega seu planner ou um bloco de notas no seu celular, mas não pode ser aquele bloco de notas que um dia você escreve em um, outro dia você escreve em outro, e aí você perde, você usa 6 aplicativos, 2 já desinstalaram sozinho e você nunca sabe onde tá. Não, tem que ser um lugar que você vai saber onde tá. E aí, escreve nele, sei lá, 7 no mínimo, pra ser um por dia, pelo menos. 7 medidores de sucesso que você pode encontrar no seu dia a dia. 7 coisas como a folhinha que nasceu. Beber um copo d'água. Arrumar minha cama super é sucesso. Levantar da cama, às vezes já é ótimo, hein? Exatamente. Fazer o skincare 2 vezes, pra mim isso é super sucesso. Beber água, não preciso nem falar, né? Você já falou por mim. O dia que eu consigo fazer uma atividade física, o dia que eu consigo mexer meu corpo, mesmo que seja um alongamentozinho de 5 minutos. Um dia que eu acordo animada. Meu Deus, são muitos, infinitos. Dormir no horário que você queria, acordar no horário que você queria, tomar café bem feliz, não comer correndo com pressa. Várias coisas. Dá pra olhar um dia e arrumar uns 500. Às vezes até essa é uma boa ideia de, tipo, pensar no seu dia e ver o que foi ali que te fez feliz e o que te fez triste. E o que tiver te feito triste, você pensa como é que aquilo podia te fazer feliz. Então, tipo, eu acordei muito tarde. Eu queria, então, acordar mais cedo. Talvez seja uma meta pra mim. Eu acordei muito cansada. Então acordar com energia pode ser... Enfim, vai fazendo o oposto complementar da coisa que você não gosta. E aí, depois de fazer essa análise, você vai ter uma lista de coisas que são sucesso no micro pra você. E aí, até vale a pena colocar nesse sucesso no micro coisas relacionadas aos seus sucessos no macro. Então, tipo, pegar, sei lá, a meta de fazer yoga, de ser muito boa no yoga daqui a 5 anos, e falar assim, e se eu conseguir meditar
E se eu conseguir, sei lá, fazer uma postura física ou ficar consciente do meu corpo, ter um momento onde eu me percebi consciente do meu corpo e pegar isso e colocar isso nessa lista de pequenas metas, pequenos medidores de sucesso diário. E aí pega no final do seu dia 2 momentos. Você vai pegar na hora que você acordar, você vai olhar, se relembrar daquilo ali, entender qual que é a nossa meta naquele dia, que então é passar por aquelas coisas. E no final do dia, olhar de novo aquilo e falar assim, o que aconteceu? Eu consegui fazer algum desses? Eu acho que se você fizer isso bem feito, né? Olhando pra sua vida mesmo, pra sua vida, e não pra nossa vida, e não simplesmente anotando o que a gente acabou de falar, mas realmente olhando aí, vendo quais são os sucessos que estão no seu dia a dia, eu acho que vão ser poucos os dias onde você vai passar sem olhar, sem conseguir fazer nenhum deles, entendeu? Você sempre vai conseguir sentir uma coisinha uma pontada de motivação e falar, mesmo que tá tudo meio esquisito, eu consegui isso aqui. E eu acho que é isso. Primeiro, não vão ser coisas grandes, então não vai ser uma coisa super impossível, porque a gente também faz isso, de falar assim, pro meu dia, eu com essa menina dos 5 exercícios, pra me sentir satisfeita num dia, tem que fazer 5 exercícios, quando na verdade não precisa. Vai ficar mais fácil você acompanhar essas coisas quando você tá mais consciente sobre elas, sobre que elas te fazem felizes, entendeu? Sim, inclusive fazer pequenas alterações, fala tipo, vamos supor, a minha meta então é uma das meus micro sucessos é ver uma folhinha nova de planta nascer. E aí pode ser que num dia que eu tô mal e eu esqueci dessa lista e eu não tenho nada disso, não fiz uma lista, eu não vou parar pra olhar a planta. Mas se todo dia de manhã eu der uma conferidinha nessa lista e olhar o que tem lá, eu vou querer dar uma olhada, sabe? Eu vou conseguir ver porque eu tô procurando. Exatamente. Parece bobo, né? Que a gente pensar assim, você só tem que olhar mesmo. Mas é isso, porque quando a gente... Vamos supor que você vai começar isso agora. Amanhã vai ser difícil, amanhã você não tá tão habituado. Amanhã algumas coisas vão passar batido, algumas coisas não... Talvez vai terminar o dia triste, não vai lembrar disso. Mas aí, quanto mais você for fazendo, mais você vai lembrar até no momento que você fizer. Você olhou ali, na hora que você olhar a plantinha, você fala, meu Deus, já bati 1. Que isso, vamos pra 2 agora, vamos beber água, sabe? Então, eu acho que vai ficando mais fácil, como tudo na vida, vai ficando mais fácil mesmo. Acho até legal também que essa lista contenha coisas que são... que não só, mas coisas que possam estar dentro do seu limite de atuação. E que sejam coisas de mínimo esforço, tipo esse beber água, entendeu? Que pra mim, gente, vocês não têm noção, eu não bebo água nenhuma. A Sucena, ela só falta querer me bater. Mas às vezes tem dia que chega 8 horas da noite e eu não tomei um copo de água. Não tomei um. Então, pra mim, falar assim... beber um copo de água é um sucesso. Mesmo que seja que eu leia nas 9 horas da noite. Se eu tomar um copo de água, tá bom. Menina, tem dia que você passa quase 3 dias. Se eu te perguntar se você bebeu água nos últimos 3 dias, você não bebeu. Eu não lembro. Não lembra? Mas agora você vai lembrar, porque você vai pensar assim, comemorei esse um copo d'água, agora eu lembro dele. Exatamente. Que eu acho importante é como a gente... Não sei falar, vou só contar. E aí vocês escutem o caso. Eu sempre quis ler mais. Ler, pra mim, um dia que eu conseguia ler era um dia de, tipo, sucesso. Um dia que eu falava, yes, consegui ler. Tá, temos esse fato. Comprei um Kindle, o que já ajudou muito nesse processo. Nossa. Porque o meu momento ideal pra ler, e isso foi uma coisa que eu observei de mim mesma, meu momento ideal pra ler era antes de dormir. Então, eu sou muito preguiçosa. A ideia de deitar na minha cama com um livro, com a luz acesa, pra depois, quando eu ficar com sono, eu ter que levantar, apagar a luz, guardar o livro, é assim, meu Deus, eu prefiro, entre fazer isso e ficar no celular, horas passeando pelas redes sociais, eu vou sempre ceder pro celular. E aí, inclusive, já fica uma dica aí, viu, meninas? Se você quer fazer uma coisa, virar um hábito, ou se você quer fazer uma coisa, entrar na sua rotina, existe uma outra opção que você é viciada. E é mais fácil. Você vai cair sempre na que você é viciada, é mais fácil. Você tem que complicar a sua vida se você quer desviciar de uma coisa. Então, e facilitar a opção que você quer que seja. Isso chama alternar a opção padrão. Então, o que acontece do negócio de ler, né? Vamos voltar. Eu, então, comprei o Kindle. E aí, o Kindle já facilitou esse processo, porque
eu conseguia pegar meu celular, transformar ele na opção mais difícil, deixando ele do lado do apagador da luz e levar o Kindle pra cama. Pensar, eu não levanto nem pra apagar a luz. Exatamente. E levar o Kindle pra cama, que tem luz, eu ia conseguir ler. Ele é fácil. Ele tá do meu lado na cama, ele apaga, eu não preciso levantar mais, o celular tá longe. Então, pronto. Troquei isso. Mas aí, durante um tempão, eu falei, só vale a pena eu ler se eu estiver lendo uma coisa de trabalho. Por que não, né? Por que não, né? Só vale a pena eu ler se eu estiver lendo uma coisa de trabalho. Afinal de contas, trabalho, muito importante. Eu sou séria. Eu sou uma mulher séria. Não, eu queria ler porque eu queria ler uma coisa do trabalho. Eu não queria ler. Eu queria ler uma coisa do trabalho. Sou uma adulta, eu não leio mais coisinhas. Infanto-juvenil. Eu quero ler uma coisa de trabalho. E aí a gente voltou no mesmo ponto. Por quê? Porque quando eu deitava pra dormir, eu deitava cansada. Eu não queria ler uma coisa de trabalho. Vai assimilar a teoria aí. É quê? Vai assimilar a teoria depois do cérebro moído. Exatamente. Eu não queria ler uma coisa de trabalho. E quando eu lia, tipo, 2 linhas e dormia. Porque eu tava exausta de pensar, sabe? Não era o momento. Se você precisa... Atenção, meninas, mais uma dica extra. Se você precisa ler pro seu trabalho, se você precisa estudar pro seu trabalho, você precisa colocar isso num horário que é o horário de trabalho. Não é pra você ler no domingo. Quando você estiver mais cansada, pega aí pra fazer uma coisa que exige muito de você. E inclusive é por isso que agora minhas rotinas da manhã, eu estudo pela manhã. Antes de começar a trabalhar, eu estudo. Enfim, tá. Aí, comecei a fazer isso, ficar muito frustrada com dias que eu não queria ler, com dias que eu lia nada, ou dias que eu levava o celular pra cama porque eu não queria ler e queria me engabelar, porque eu tava querendo bater na tecla de eu preciso ler a coisa mais estudiosa possível. Aí, um belo dia, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ler Harry Potter. Foda-se. Eu vou ler Harry Potter. E aí, gente, o que eu posso dizer? Eu acho que eu já li Harry Potter umas 20 vezes. E... tem dia que nem dorme. Tem dia que eu nem durmo. Vai chegando no final do livro, até atrapalha meu sono. Mas o que acontece? Eu consigo deitar, ler o livro e acordar no outro dia e pensar assim, eu li ontem. Eu não li a coisa acadêmica e não sei o que, mas eu li. Ao invés de ficar no celular horas no Twitter, eu li e foi muito legal. Então, às vezes a gente não se dá por satisfeito nem pelo sucesso. A gente olha e fala assim, não, mas não era isso que eu queria. A gente quer fazer vários, mas... Sabe, você quer complicar. Parece que se sentir bem sucedida é a coisa que a gente tem mais que dificultar. Porque aí se você acordou, levantou da cama, mas levantou no horário errado, levantou se sentindo meio esquisito, levantou fazendo... Você cria várias condições pra falar assim, isso aqui não é o suficiente. Não posso me sentir bem sucedido com uma coisa que eu sei que eu devia, porque também, olha só, essas outras 502 caixinhas que eu não preenchi nessa atividade. Qual que é o problema aí, será? Por que será que a gente faz isso? Eu acho que a gente... Psicóloga do grupo agora. Vamos lá. Não, mas eu acho que a gente se auto-sabota muito e a gente ainda não aprendeu a olhar pra isso de uma forma consciente, sabe? A gente fica muito... Você nem percebe que você faz isso, na verdade. Eu acho que muitas vezes eu já cansei de acordar tipo 9 horas e pensar, uai, não é 5 horas da manhã, porque melhor mesmo era dormir de uma vez até amanhã e começar de novo. Vou contar outra história sobre essa, mas essa é uma história que eu vou contar aqui agora, mas hoje de manhã eu contei enquanto eu gravava meu vlog. Então semana que vem, quando eu lançar o vlog, vocês vão me ouvir falando isso de novo. Que é o seguinte, tô fazendo um negócio de acordar mais cedo. Ai, mais cedo, 5 horas da manhã, Yasmin? Não, mais cedo 8. Porque eu acordava entre 9, meia, 10 horas. Fiz um curso aí outro dia, passei a acordar 8 horas da manhã e foi super saudável pra mim. Eu fiquei feliz de acordar nesse horário. Então eu resolvi tentar acordar nesse horário por mais tempo. E aí, o que acontece? Eu acordo e eu quero pegar meu celular imediatamente. Sim. E quando eu não pego o celular, quando eu falo não vou pegar o celular, eu volto a dormir. Mas quando eu pego o celular, eu levanto. Aí eu fiquei pensando
pensando assim, todo dia eu acordava, pegava o celular, ficava ali 10 minutinhos dando aquela conferida geral, assim, no que aconteceu, né? Dar uma olhada no e-mail, dar uma olhada no Instagram e tal. Depois desses 10 minutos eu deixava o celular de lado e ia viver minha vida. E aí, todos os dias que eu acordava fazendo isso, eu falava assim, nossa senhora, Yasmin, você mal abriu o olho, já pega o celular. Você nem escovou o dente, já tá com o celular. Antes de ver a sua vida, você já está com a vida de outra pessoa na sua frente. Aí depois de pensar uma semana assim, eu olhei bem e falei assim, mas eu não queria acordar mais cedo? Queria. Se eu pego o celular, eu acordo. Se eu não pego, eu durmo. Eu fico no celular 1 hora? Não, eu fico 10 minutos. Então, vocês vão contar aí que eu acordo 8h10? Pensando que eu acordo às 8 e deixo 10 minutos no celular? Se eu não pegar no celular, eu vou acordar 9 horas. Vamos aí, matemática. Olhei bem pra essa situação e falei assim, foda-se. Eu vou pegar no celular pra acordar. Ah, isso é um problema? Por quê? Por que é um problema? Porque, assim, eu acho que é um problema, pra mim, pessoalmente, é um problema ficar muito tempo no celular. É uma coisa que me deixa ansiosa, uma coisa que rouba minha energia, enfim, vários problemas. Mas não é um problema mexer 10 minutos no celular. Se eu consigo soltar ele e viver minha vida, não é um problema pra mim. Não, e mesmo se fosse, por que a gente quer abraçar tudo junto? Por que não é, tipo assim, vou primeiro resolver essa questão de acordar cedo, quando estiver o meu corpo acordar naturalmente, eu resolvo esse negócio do celular. Era isso que eu ia falar, você acabou de cortei. Não, você leu minha mente. Que é isso que era esse meu ponto, que tipo, beleza, o celular é uma coisa que pode ser que eu queira mudar, pode ser que não seja ideal, exatamente do jeito que eu queria. Mas hoje, ele funciona mais do que se eu caçasse essa confusão. Se eu resolvesse caçar falasse, não, não, de jeito nenhum, não pode existir celular. Eu vou brigar, então, pra acordar 10 horas da manhã, pra estudar de manhã, que eu também tô querendo estudar. Vai ser a maior pra meditar, então, tudo que eu vou fazer agora é eu tenho que acordar sem celular, acordar 8 horas da manhã, meditar, estudar, comer vegano, cuidar das plantas e... Cuidar de você mesmo. Cuidar de mim mesmo, fazer o skincare, não sei o que, arrumar o quarto, não sei o que, não sei o que. Mas das 10 horas da manhã você vai falar assim, cansei, já deu, já gastei tudo. E aí eu fico pensando assim, eu já tô fazendo um monte dessas coisas que eu queria fazer, né? Assim, não sei quanto tempo vai durar, sendo muito honesta, mas eu tenho estudado pela manhã, como eu queria, como era a minha ideia, não tenho ficado ansiosa com isso, de não estar trabalhando imediatamente. Tenho conseguido meditar, mesmo que seja menos uns dias, mais em outros. Mas essas coisas já estão funcionando. Tem 10 minutos sendo comido pelo meu celular. E alguém no mundo falou que a pior coisa que pode acontecer é você acordar e pegar no seu celular. Por quê? Por quê? Mas é isso, é uma coisa que também a gente pega. Porque essa pessoa que falou... Por exemplo, pra mim já é uma coisa que faz sentido, porque eu sinto que eu pego o celular e eu me prendo lá dentro. Eu sou uma pessoa que adora acordar e fazer hora na cama. Meu sonho é sempre acordar um pouquinho antes, pra eu ficar meia hora rolando pra um lado, rolando pro outro. Esse é o meu perfeito. Mas se eu tô com o celular na mão, eu não sinto que eu tô rolando pro lado, porque eu tô mexendo no celular. Então, pra mim, era uma coisa que faz muito sentido. Mas faz sentido pra mim porque essa é a minha realidade. Não porque o homem falou que é isso, olha como vocês são todos viciados na rede social e etc. E que eu vou pegar e vou falar assim, isso vai caber na minha vida. Não cabe na sua. Não cabe na de milhões de outras pessoas. E cabe em várias vezes também, é isso. Então, assim, tem gente que vai passar o resto do dia sem pegar no celular, mas vai ficar 10 minutos e vai falar, nossa, como eu sou horrível. Olha eu presa no mundo digital. É isso. E aí a gente volta de novo no ponto. Eu não sou essa pessoa. Eu não gosto de ficar enrolando na cama. Eu amo. Eu gosto de levantar já e fazer as coisas logo. Eu não gosto mesmo. E pra mim, de fato, eu enrolo na cama e não fico feliz quando eu enrolo na cama nos dias que eu pego o celular e fico 1 hora na cama com o celular na mão. Mas isso não acontece, não tem acontecido quando eu tenho essa rotina estruturada, quando eu já sei o que é meu próximo passo depois de sair da cama, sabe? Isso pra mim acontece em momentos que, sei lá, sábado, que eu falo, o que eu vou fazer mesmo? Eu não sei, vou só ficar aqui. E é diferente também a energia de você fazer isso sabendo que você tá escolhendo fazer aquilo, sabe? Eu vi um vídeo esses dias de uma menina falando sobre como num momento muito louco da vida dela, ela percebeu que ela precisava de uma rotina estruturada pra dar rumo no dia dela. Porque ela tava sentindo que ela tava fazendo tudo muito... Tipo assim, que ela se perdia o tempo inteiro numa coisa, numa atividade, que ela não tava consciente sobre nada disso. E aí, como ela fazer uma coisa assim...
se eu quero cozinhar na quarta-feira de manhã, eu tenho que comprar coisa na quinta. Era o suficiente pra ela se sentir ok, se sentir falando, tô caminhando com as coisas aqui, só por ter uma ideia de uma rotina, sabe? Sem nada muito grande. Nada... Eu tenho desenvolvido essa própria teoria, que eu vou estudar mais pra deixar ela redonda. Mas eu tenho desenvolvido essa teoria na minha cabeça de que a gente precisa de uns pontos âncora no dia. Então não é, e nunca vou defender isso. Bom, nunca diga nunca. Dessa água eu não beberei. Dessa água eu não beberei. Mas provavelmente eu não vejo que algum dia eu vou achar que a ideia é você criar um calendário perfeito, com todos os horários planejadinhos, plastificar e entregar na geladeira, que vai ser assim pro resto da vida. Até porque isso vai totalmente contra tudo que eu acredito. Mas eu acho que a gente precisa de pontos de segurança. Pra você falar assim, tudo pode dar errado, mas eu sei que 5 horas da tarde eu vou levantar e vou tomar um café. Uhum. E aí, essa ideia de que, por mais incerto que seja ali o período entre a minha rotina da manhã, que é uma coisa que eu tenho como âncora também, e o cafezinho da tarde, por mais louco que isso tudo seja, eu sei que vai ter um café. E aí eu já consigo esperar por ele e falar assim, tá tudo bem, eu vou tomar um café ali daqui a pouco. Mas acho que esse é um ponto da gente pensar, assim, que... Honestamente, não sei. Não sei porque eu tava falando isso, mas é isso, gente. Isso é uma coisa que eu tô estudando e eu acho que eventualmente vai fazer sentido de falar que esses pequenos pontos no dia que podem ser personalizados e que podem ser pedaços de sucesso, sabe? O seu café, a sua rotina da manhã, conseguir completar aquilo, conseguir fazer uma rotina da noite e ter pontos de segurança onde você sabe que você vai se sentir minimamente bem, onde você vai se sentir acolhido, você vai se sentir em casa, mesmo que o resto do dia desça rolando morro abaixo. E eu acho que isso... Eu concordo totalmente com essa teoria. Eu não acho que viver essa vida... Já tem uma apoiadora. Uma seguidora. Eu não acho que viver uma vida toda planejada, hora por hora, uma rotina igual todo dia, é satisfatório. Eu acho que você vai se frustrar amanhã. Não, a gente... No outro dia... Nossa... Eu, Flor de Miner, vou falar que meu 100% é sim sempre igual. E por isso nada. vou plastificar meu planejamento. Vai ser assim agora. Então, não faz sentido. Mas eu acho legal, e uma coisa que eu acho muito legal sobre esse podcast, que eu e você somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quanto mais a gente fala, mais eu percebo isso. A gente é totalmente diferente. E eu sou uma pessoa que desde... A Yasmin viu isso em mim antes de eu ver. Mas desde sempre, eu gosto de uma rotina. Você me tacar numa coisa pra eu fazer todo dia... Eu amo, mas eu sei que isso não pode ser meu dia inteiro. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas eu acho que esses pontos realmente são coisas que você retoma com mais facilidade durante o dia, sabe? Se num momento você se sente meio mal, você fala... Não, mas eu já fiz aquela coisa que eu faço de manhã, o que já passou. E você também consegue pensar no que você vai fazer depois. Falar assim, não, eu tô muito cansada agora. Nossa, mas quando eu tomar aquele banho, com sabonete de banho, inclusive... tomar aquele banho, cuidar de mim, parar um pouquinho, ler um livro, meditar, meu dia acabou e tá ótimo. Então, assim, que... É tipo uma garantia de que vai estar tudo bem. Você pega ela, você pode tanto voltar no momento que você já fez e falar, agora tá ruim, mas eu já fiz muita coisa, quanto falar, agora tá ruim, mas vai ficar melhor. Então, eu acho que sim, vamos estudar essa teoria aí, acho que deve ter aí um motivo real pra isso funcionar, sabe? Não, eu tenho certeza, eu tenho muita fé. Porque Conta aí, gente, funciona pra vocês? Vamos aí. Isso, boa. Faz sentido pra você que eu falei? A gente pode lançar a primeira teoria Flor de Miner não comprovada cientificamente. O que eu ia falar? Que isso é muito louco, porque você sempre foi da rotina. E eu sempre achei que eu era doida. Ambas eram doidas. Isso foi. Você sempre foi da rotina e eu sempre achei que eu era doida. E aí... Só que eu era muito doida. Tipo... Ai, gente, meu Deus. Descendo mão abaixo. Eu era muito doida. Tipo, muito desorganizada. Não era nem saudável as coisas que eu fazia, gente. A mão na consciência. A mão vai na consciência, com certeza. E aí, pensar que o planejamento
O planejamento, pra mim, ele é pra resolver meu caos. E conseguir colocar uma sequência pra eu conseguir alcançar as coisas. Porque se eu não tenho planejamento, gente, eu tenho muita energia de ação. Eu quero fazer coisa o tempo todo. Se você Ela não fica sabe, meio biruta pela eu casa. fico biruta. Eu fico biruta. Eu começo a fazer um negócio, depois em vez de arrumar uma porta, eu falo, nossa, mas isso aqui, vamos pôr essa prateleira na parede. É do nada, aí eu chego aí, tem planta no banheiro, que ela foi aguar as plantas, aí ela já tirou tudo debaixo do banheiro, eu fico, meu Deus! Tem que arrumar uma gaveta agora. Então, o planejamento pra mim, ele funciona pra organizar essa energia, pra eu conseguir fazer alguma coisa com essa Focar energia. ela, né, em algum lugar. Porque senão eu fico também que nem só barata tonta. Mas aí eu fui descobrir o valor dessas rotinas também. Uhum. Dessas coisas que são fixas. Tipo a minha rotina da manhã. Meu Deus, eu sou nada sem minha rotina da manhã. Minha rotina da manhã é tudo pra mim. Porque me dá uma centrada. Me traz a sensação de, olha só, maluca. Vamos com calma. Você acordou e fez um monte de coisinha na ordenzinha que você tinha planejado. E ficou tudo bem. Agora, se você ficar maluca, a partir de agora, até o café, que Vamos é a abrir próxima a porteira. não vai ser tão maluca mais. Parabéns. Parabéns. Selo 50% maluca. Exatamente. Falar, agora você só tem um nível ali que tá acontecendo. E aí eu tenho um planejamento semanal pra, inclusive, olhar o planejamento e falar assim, é isso aqui que eu tenho que fazer agora. Agora eu vou jogar minha energia toda nisso aqui pra resolver isso. E fica mais fácil você focar também, né? Então, acho assim, que essa ideia de ter esses pontos que são medidores de sucesso, ao mesmo tempo que são âncoras na sua rotina, faz todo sentido, só tem vantagens. É isso. E ao Ninguém mesmo me tempo, tira- pra mim, foi o contrário. Eu era super... Quero viver a rotina inteira. E aí eu tive que aprender o rolê de falar assim... Não dá, né, amor? Não vai dar. Não vai ter como viver todo dia igual. Não vai dar aqui. Até porque que graça tem? Eu não sei. Isso é uma coisa que entra muito na nossa cabeça. Eu acho que a gente vai vendo... A gente consome tanta informação de tantos lugares, de filme... E você vai assimilando que aquilo tudo ali é a vida. Quantas vezes você não viu um personagem de filme fazer a mesma coisa todo dia e todo mundo falar assim, uau, olha aqui, sabe? Então eu acho que você vai entrando falando assim, é isso, a vida tem que ser isso aqui. Eu, pelo menos, entrei muito nisso de falar, eu simplesmente não via outra opção, não fazer a mesma coisa. Sério? Sério. Então, assim, pra mim, não fazer a mesma coisa que eu fiz no dia atrás deu errado. Olha aqui, não fiz exatamente igual. Eu te juro. Meu Deus. E claro que eu tinha uma rotina muito mais fechada, né? Porque escola, tô falando assim, ensino médio. Você passa o dia inteiro na escola. Então, tinha menos momentos mesmo pra ficar livres. Uhum. Mas tinha essa pressão, essa cobrança que eu tinha de seguir tudo igual. E aí, depois que eu fui falar assim, ter esse tempo que eu posso escolher, manejar melhor... Não Olha é uma coisa louca. horrível, olha só. É uma coisa que eu posso encontrar momentos ali que me nutrem, que não me façam que no final eu realmente sinta que todos os dias são cinzas e normais. Sabe? Mas eu não, enquanto eu tava lá, eu não percebia que não era tão legal, assim, ter só dias que eu falava, não, normal, foi igual ontem, normal ontem. E é muito frustrante. Muito, Sabe, menina. os dois jeitos são muito frustrantes. O meu jeito, cheio de energia, correndo pela casa, que nem a barata Que tonta. não vai Porque mudar eu não nenhum. consigo fazer nada. Nada conclui. Eu passo uma coisa pra outra, da outra coisa pra mudar uma coisa pra outra, segunda e infinito. Então não conclui. Então é necessário uma estrutura mínima Uhum. e planejamento pra... Aqui porque- tudo tem Gente, planejamento. isso aí é duas coisas que é diferente, tá? Inclusive, deixa eu aproveitar esse momento aqui. Momento conteúdo. Rotina é uma coisa que você vai fazer todos os dias iguais. Então, quando eu falo uma rotina da manhã, é uma coisa que eu repito, de fato, conscientemente todos os dias. Quando eu falo em planejamento, em planejar a semana, eu não estou falando em criar uma rotina. Num dia eu posso passar o dia em mantra sentada, no outro dia eu posso tocar guitarra o dia inteiro, no outro dia eu posso cozinhar, enfim, cada dia vai... O planejamento só quer dizer que você vai pegar a sua vida, pegar o que você precisa fazer e criar uma ordem para aquelas coisas acontecerem naqueles dias. Então, no planejamento, cada dia continua sendo único. Você continua fazendo coisas diferentes. Não tem a necessidade de fazer tudo no mesmo horário, do mesmo jeito. Igual a Sucena queria. Mas aí, voltando no ponto, olha como é louco. Porque eu não conseguia fazer nada antes do planejamento e antes de ter esses pontos âncoras.
Porque eu tava caótica, pirada na batatinha, acordava 10 horas da manhã e se desse vontade de já arrumar o guarda-roupa pôr as roupas, tudo do guarda-roupa pra fora, já punha. Se desse vontade de ficar na cama deitada rolando no celular, ficava rolando no celular e, enfim, uma zona. Doida. E você também, ao mesmo tempo, vivia uma frustração de hoje... Cortar todas as energias. Toda a energia que eu tinha, diferente do que era o dia a dia, eu não seguia ela. Porque tem dia... Meu 100% não é sempre igual, né, meninas? Então tem dia que hoje eu paro e falo assim... Hoje é um dia que eu só queria descansar. Aí, beleza, tem algumas coisas que eu preciso fazer ainda. Porque, né, a vida é assim. Mas eu consigo olhar pra isso e falar assim... vou descansar mais cedo hoje. Vou fazer vou falar que o que dá pra fazer, vou fazer. O que não for urgente, eu passo e cuido disso amanhã. Mas antes eu pensava assim, deu uma energia de descansar, mata ela e faz o que tem que fazer. E deu uma energia de fazer uma coisa enquanto você tem que estar descansando. Ó, descanso tranquilo. Enquanto você tem que estar descansando, também não vá fazer nada. Descansa, você é obrigada a descansar agora. Então todos os momentos eram uma energia que não vai pra lugar nenhum. Porque eu tinha energia, mas eu não deixava ela fluir. Eu controlava ela ao máximo possível. Que coisa louca. Então, gente, esse foi o episódio 2 do podcast mais louco. Falamos de várias coisas. Autoconhecimento, sucesso, meta, rotina, pequenas conquistas, pessoas totalmente diferentes. Mais uma vez, vocês podem sempre ter essa noção. A gente... Honestamente, nosso processo de gravar podcast, eu vou contar. O processo de gravar podcast aqui tem funcionado assim. Eu falo, Sucena, vamos ali no meu quarto conversar sobre sucesso? Aí a gente liga o microfone e fica batendo papo. E aí a gente lembra que no meio e no início, no final, a gente precisa falar assim... Oi, tchau. Esse é um podcast. Todo o resto do momento a gente conversa. Então, eu acho que você pode esperar que a gente vai sim tangenciar levemente os assuntos uma vez ou outra, igual aconteceu hoje, levemente. Se bobear, hoje deve ter alguma coisa astrológica explicando, uma coisa que tá em Gêmeos aí, porque muito faladeiras. É isso. Muito obrigada por terem ouvido mais esse episódio do podcast. Por favor, continuem mandando pra gente o que vocês acharam. Participem da discussão. Fala se você parece mais com a Sucena, se você parece mais comigo. Vamos lá, quiz do Netflix, do BuzzFeed. Quem é você? Quem é você na equipe Flor de Mim? Então, se você parece mais com a Sucena e fica aí e queria viver a vida na rotina, não queria mais. Não quero mas mais. já quis viver a vida na rotina. Ou se você é a maluca igual eu, que pega a energia e joga ela pelas paredes e espera que vire alguma coisa... Fazia isso, pois afinal de contas, agora ambas somos equilibradas e planejadinhas e vivemos felizes e alcançamos nossas metas. E é isso que a gente também quer pra você. E manda uma mensagem pra gente, conta aí o que você achou, como é que foi pra você. Compartilha esse podcast com quem você quiser compartilhar. Pode mandar falando assim, olha aqui essas duas meninas, falam nada com nada. Pode mandar que a gente aceita. E é isso, muito obrigada por emprestar seus ouvidos pra gente, por bater esse papo com a gente. E é isso, gente, foi ótimo, conversamos aqui bastante. Nós vamos desligar isso aqui e continuar conversando. Então, isso aqui vai lançar que dia? Eu esqueço, que dia da semana? Segunda-feira? É domingo. Domingo. Então, boa semana pra vocês. Isso, boa semana pra vocês. E eu não vou continuar conversando não, vou dormir que eu tô Não cansada. vai não, tchau. Tchau.